Você sabe quem foi Armínio? Você conhece o que é arminianismo? E essa pergunta é muito importante hoje, porque se você abrir o seu Facebook, se você abrir um vídeo do YouTube, você vai ver gente falando sobre calvinismo arminiano, quem está certo, quem está errado. E eu quero deixar no link da nossa descrição já o vídeo que a gente conversou sobre calvinismo. E seria interessante você assistir os dois vídeos para que você tenha a visão completa sobre esse tema. Então, Armínio foi um servo de Deus, homem temente ao Senhor, mas ele discordou desse pensamento de Calvino e ele então se posicionou. Mas na realidade, quem escreveu as 5 teses de Armínio não foi Armínio, foram seus discípulos algum tempo depois, inclusive de sua morte. Mas eu chamo a sua atenção sobre essa disputa entre essas duas linhas, o respeito que Armínio tinha por Calvino. Se você quiser, isso está acessível, se você quiser comprar. Existe um comentário bíblico sobre o livro de Oséias, escrito por João Calvino. E para nossa surpresa, quem escreveu o prefácio desse livro foi o ilustríssimo Jacobus Arminius, ou seja, o nosso bom e velho Armínio. E nesse prefácio, Armínio elogia Calvino, dizendo que ele é um príncipe nessa arte da exposição bíblica. Em outras palavras, ele defende de que realmente João Calvino conhecia a Bíblia como poucos e que as pessoas dessem muita atenção ao que esse professor da Bíblia tinha a dizer. Por si só, a gente começa a perceber que essa discussão entre Armínio e Calvino, ela chegou longe demais. Ela chegou onde ela não deveria ter chegado. Então, como a gente conversou, foram os discípulos de Armínio que então defenderam 5 teses se opondo ao pensamento calvinismo lá da Tulip. Então, mais uma vez, se você tem dúvidas sobre os pontos do calvinismo, clica aí no link que você vai acessar o nosso vídeo sobre esse assunto. Seguindo em frente, e eles escreveram então esses pontos que rebatiam ou respondiam esse posicionamento, trazendo uma nova percepção sobre o tema. Então, vamos lá a essas respostas dos discípulos de Armínio sobre o pensamento de Calvino. Os pontos então que os alunos, os discípulos de Armínio defenderam são o livre-arbítrio, a eleição condicional, ou seja, uma eleição baseada no que Deus sabia sobre as pessoas. A graça é resistível, a graça de Cristo, a graça de Deus pode ser resistida e a perda da salvação ou o cair da graça, ou seja, aquele que é salvo, ele pode perder a salvação. E eles defendiam também a expiação ilimitada, de que o sacrifício de Jesus Cristo serve a todas as pessoas. Sendo assim, o pensamento dos discípulos de Armínio confrontavam por divergir em cada um desses pontos sobre questões teológicas sobre salvação, sobre liberdade, sobre soberania, sobre a graça. Então, as explicações sobre esses assuntos começam então a se divergir. A questão que a gente precisa fazer é sobre o pré-conhecimento de Deus e a liberdade do ser humano, né? Como que essas duas coisas se combinam, né? A liberdade do homem e a capacidade de Deus governar todas as coisas. O próprio Calvino diz que a liberdade do homem e a soberania de Deus é uma coisa que só se encaixa dentro da mente do próprio Deus. A gente, quando a gente tenta equalizar ou equilibrar essas duas coisas, a gente tende a fazer isso de uma forma desequilibrada. Então, esses grupos estão tentando equilibrar o que a gente não consegue, ou falando sobre a ênfase ou falando sobre a liberdade. De uma maneira muito simples, muito simplória, quando a gente pensa no calvinismo, a gente está falando nessa conversa sobre soberania de Deus e liberdade. O calvinista é aquele que dá ênfase à soberania de Deus. É uma boa ênfase. E o arminiano é aquele que dá ênfase na liberdade do ser humano. Também é uma boa ênfase. Então, o que essas escolas de pensamento fazem é escolher qual é o ponto central para se enfatizar. Ou se enfatiza a soberania de Deus, ou se enfatiza a liberdade. O problema é como que a gente equilibra isso. E a gente não tem tanta competência de equilibrar essas duas coisas. Então a gente faz tentativas de organizar isso. Então quando você for olhar para essas duas correntes, tenha misericórdia no seu coração e a sensibilidade sobre a nossa pequenez ao tentar equilibrar coisas que são tão difíceis. E nesse ponto eu fico com Calvino. Só a cabeça de Deus consegue equilibrar todas as coisas. A gente fica tentando equilibrar coisas que a gente não sabe. Pensando sobre esses pontos defendidos pela turma de Armínio,
A primeira ideia, então, é de vontade livre. O livre-arbítrio não é sobre liberdade de escolher com quem você casa. Não, é uma questão um pouquinho mais complexa do que isso. É a ideia de se sua vontade é livre ou se a sua vontade não é livre. Se a sua vontade é escravizada pelo pecado ou se a sua vontade não é escravizada pelo pecado. Ou seja, se a sua vontade tem possibilidade de ir para qualquer lugar, se a sua vontade pode escolher Deus, se a sua vontade pode se render na direção de Deus. Afinal, quanta liberdade ainda existe dentro da sua vontade? Ou quanta vontade ainda existe dentro da sua liberdade? Então, no pensamento de Armínio e seus discípulos, a vontade do homem é livre. Essa é a conclusão que eles chegam. O segundo ponto fala sobre a eleição e a afirmação é também muito simples, de que quando Deus escolhe o ser humano, a escolha de Deus é baseada no que Deus sabia do ser humano. Então, ele sabia que você ia escolher. Então, porque Deus sabia que ele ia te escolher, ele te escolheu. Então, o ato de Deus foi só uma antecipação da sua escolha. Ele escolheu você porque ele escolheu ele. Então, é uma certa reciprocidade de movimento. Lembrando, para a gente fazer o contraste com o pensamento calvinista, a escolha de Deus não é baseado no ser humano, mas a escolha de Deus é baseada no caráter de Deus. Então, a gente está usando duas estruturas ou duas atmosferas de pensamento que são muito diferentes. Por isso que calvinistas e arminianos não conseguem se entender, porque eles estão usando uma forma de pensar que caminha em lados diferentes. Então, é necessário a gente entender qual é o papel do homem nesse processo, mas também é importante a gente entender que a vontade de Deus tem o seu lugar muito especial em todo esse processo. Mais uma vez, a gente não tem tanta condição assim de equilibrar essas coisas. Mas, se atendo ao pensamento arminiano, a vontade é livre e a eleição estabelece uma troca. Deus escolheu porque sabia que você ia escolhê-lo. Então, esse é o raciocínio. O terceiro ponto é sobre a expiação universal. Isso significa dizer que o sacrifício de Jesus na cruz é para salvar a todos. Qual é a crítica calvinista? Sempre tentando fazer esse balanço. A crítica reside no fato de que o ato feito por Jesus é poderoso para salvar tantos quanto ele quiser. Então, a resistência calvinista é que não existe desperdício no sacrifício. Deus não vai fazer alguma coisa onde o ser humano é capaz de tornar inútil o movimento. No pensamento arminiano, o sacrifício ele salva todo mundo, ou seja, o sacrifício é feito de uma forma universal e o ser humano decide se ele aplica ou se ele não aplica o que foi feito na cruz na sua vida. Então, são duas formas de pensar sobre essa questão muito distintas. Ou seja, o calvinismo está preocupado em defender de que o ato de Jesus não é preciso, é específico, não tem sobra. Jesus sabia exatamente quem ia e quem não ia. Então, ele não está fazendo uma coisa aleatória. Então, o calvinista ele está pensando em especificidade. O arminiano ele está pensando no alcance e que esse poder pode ser absorvido por qualquer um. De certa forma, é muito fácil entender com que cada um está se preocupado e querer escutar o que cada um está dizendo. Porque o próprio texto bíblico também nos garante que essa salvação não é limitada a grupo A, grupo B e grupo C. Seja como for, nenhum desses dois grupos está querendo dizer que o evangelho é exclusivo no sentido de que ele não é para tal tipo de pessoas, não é para o outro tipo de pessoas. Nenhum dos dois grupos está defendendo essa ideia. Seja qual for, cada um está batendo em uma área, uma percepção diferente sobre essa realidade da expiação. Uma efetiva e a outra é ilimitada para todos e cada um de acordo com a sua vontade, que é livre, decide se aceita ou se não aceita. O próximo ponto é a graça e a afirmação do pensamento de Armínio e de seus discípulos é que a graça pode ser resistida. Então, quando Deus se aproxima do ser humano na iniciativa de salvar, de resgatar, o ser humano simplesmente pode, eu não quero, eu não aceito, no sentido de que o ser humano tem essa capacidade de frear o poder salvador de Deus. Como que Calvino responde isso? Ou como o pensamento calvinista responde? A preocupação também, a direção é um pouco diferente. Porque a preocupação de Calvino é no sentido de que
quem é o ser humano ou que tipo de força o ser humano tem de conseguir resistir àquilo que de fato Deus quer realizar. Voltando naquele versículo, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus determinar fazer alguma coisa, qual é a força, qual é a potência que o ser humano tem de resisti-lo? Qual força é essa? Então é uma discussão que também fica inconclusa porque os dois grupos estão apontando em direção oposta. Um grupo está preocupado com a ideia de que Deus faz, mas o ser humano pode fechar a porta. E o outro grupo está se ocupando com o pensamento de que o ser humano não tem força o suficiente para, querendo Deus fazer alguma coisa, ter essa capacidade de colocar um freio em Deus. Percebe que são formas de pensar incrivelmente difíceis, diferentes, e que elas não se encontram. Mas não significam que elas estão desprezando a realidade bíblica em si. Muito pelo contrário, elas estão trabalhando perspectivas diferentes. Então, por isso que, mais uma vez, nesse ponto da nossa conversa, eu peço que você não seja tão apressado a aceitar um e a rejeitar a outro, como se um estivesse falando bobagem e o outro estivesse falando coisa certa. Não é tão simples assim. E o último ponto do arminianismo é o poder cair da salva, é poder deixar de ser salvo. Já que esse papel do ser humano que tem uma vontade livre, que pode resistir o que Deus está fazendo, ele pode então se salvar. Então, quando o arminiano está pensando em salvação, ele não está pensando numa estrutura, num conjunto, numa obra de coisas que está sendo feita da parte de Deus. O arminiano ele pensa em ligar e desligar, aproximar e afastar. Então, nesse sentido, a expressão é cair da graça. Então, o ser humano, apesar de ter sido inicializado na fé cristã, ele, por pecar, ele pode se afastar da graça de Deus. Ou seja, em último estágio, a manutenção da salvação depende do ser humano. E aqui eu deixo talvez a minha única crítica em todo esse processo, que talvez seja o ponto mais frágil de se defender, na medida de que o homem tendo condição de manter a salvação realizada por Jesus Cristo. É claro que a gente entende nos dois pensamentos que o ser humano tem um papel fundamental nessa relação com Deus, mas aqui eu vejo uma certa fragilidade no sentido de que o que eu tenho para que eu possa fazer, que eu consiga manter a salvação de Jesus Cristo em mim. Então, você pode perceber que aos pouquinhos eu vou alfinetando um aqui, um ali, para que a gente entenda que essa é uma questão filosófica e que a gente pode debruçar sobre esse assunto, não de uma forma eu já entendi tudo, esse está certo, esse está errado, mas que a gente possa dialogar com essas realidades e entender que existe uma questão filosófica. O vídeo que a gente conversou sobre calvinismo, a gente falou sobre essa questão filosófica. E eu quero terminar justamente com isso. Então, tem dois camaradas, um chamado Platão e outro chamado Aristóteles. E talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha escutado sobre isso. E o pano de fundo dessa discussão tem a ver com esses dois camaradas. Se você não entender esses dois camaradas, você não vai entender nada sobre esse assunto e você vai reproduzir bobagem. No pensamento de Platão, a verdade é uma coisa estabelecida, é dada, é de cima para baixo, de Deus para a humanidade. Então o ser humano tem como saber o que é verdadeiro e o ser humano tem como saber o que é falso. Então, no pensamento calvinista, ou seja, existe uma verdade e essa verdade é percebida, ou está diante do ser humano. O ser humano sabe aquilo que é bom, aquilo que sabe o que é ruim, o que é mal. Então, a teologia calvinista é uma realidade, é uma teologia construída das coisas que são universais, das verdades que são universais, até chegar nas coisas que são particulares. Ou seja, o universal, aquilo que todo mundo sabe, todo mundo percebe, ou seja, Deus é soberano. E do Deus soberano ele vai se dividindo, até chegar naquilo que é a liberdade do ser humano.
Por outro lado, no pensamento aristotélico, desse filósofo aqui, a verdade é construída. Você constrói a realidade, você constrói a verdade, melhor dizendo. Então, quando Armínio e a sua turma vão definir as suas teses, eles estão dizendo que existe uma coisa que é individual, particular, que é a minha liberdade, e a partir da minha liberdade eu vou construindo, conhecendo, percebendo as coisas até chegar numa realidade que é universal. Então, para eu saber uma coisa que é universal, eu parto daquilo que é particular, individual. Eu parto das minhas percepções até chegar naquilo que é geral, que todo mundo tem aquilo. Então, são dois caminhos que caminham exatamente assim. Um daquilo que é universal para aquilo que é particular e outro daquilo que é particular para aquilo que é universal. Por isso que essas duas realidades nunca vão se encontrar, porque elas estão trabalhando estruturas de pensamento radicalmente diferentes. A grande crítica que eu faço aos dois pensamentos, primeiro, se eu saio daquilo que é universal para aquilo que é particular, isso tem de ser um pouco mais concreto, porque eu estou saindo de uma verdade que é original, que todo mundo sabe, e como cristão você acredita em verdade revelada. Se você é cristão, você acredita que Deus deu verdade para o homem. Se você não é cristão, você não acredita nisso, mas se você é cristão, você sabe que Deus revelou Jesus Cristo para a humanidade. Então você acredita que Deus trouxe uma verdade que todo olho em algum momento da história há de ver essa realidade chamada Jesus Cristo. Então, em termos de pensamento, aquilo que vem de cima para baixo tem uma estrutura mais regular, porque está saindo daquilo que é verdadeiro e alcança todo mundo e chega àquele universo particular de cada um. E aquilo que é construído do particular para aquilo que é geral, ele tem de ser mais instável. A minha preocupação é que nesse pensamento e nessa conversa, a gente tente excluir um dos dois caminhos. Por mais que eu acredite que esse caminho ele tenha uma solidez por si só, por apresentar um caminho mais confiável, é inevitável que a gente tenha que construir uma teologia que seja de baixo para cima. O calvinismo é uma corrente teológica construída de cima para baixo. E o arminianismo é uma teologia, uma corrente teológica construída de baixo para cima. Então, na medida que a gente treina os nossos olhos a gente pensar dessas duas formas e a dialogar, a ver as fragilidades dos dois pensamentos, a gente vai conseguir chegar num lugar um pouco mais interessante. Até mesmo porque quando se pensa em calvinismo, só vai fazer sentido o pensamento calvinismo se a gente enxerga a partir da perspectiva fora do tempo. Pode parecer confuso? E na realidade porque a gente está falando de realidades tão distintas, tão longe da nossa compreensão, falando sobre liberdade do homem, soberania de Deus, como que essas coisas se encaixam, se equalizam. Deixa eu fazer uma última provocação para a gente pensar sobre esses temas. Pense no casamento. Quando você vai pensar no casamento, as pessoas acreditam assim, fulano é minha cara metade, ela nasceu para mim, né? Então, Deus me deu. E existe um outro grupo de pessoas que começa a acreditar que elas escolheram. Então, a minha pergunta, no seu casamento, no seu relacionamento, Deus te deu ou você escolheu? E aqui está talvez um dos pontos centrais para a gente entender essa questão de calvinismo e arminianismo. Porque se você tem a tendência a acreditar que foi uma escolha de Deus, que o seu marido ou sua esposa foi um presente de Deus para você, a sua tendência vai ser desprezar o seu esforço, o seu movimento, e muitas vezes algumas pessoas usam isso até para fugirem da sua responsabilidade de ter escolhido bem ou mal. Mas, por outro lado, se você tem uma tendência de acreditar que foi uma escolha sua, foi você que saiu para paquerar, foi você que saiu para namorar, e você coloca essa ideia da escolha de Deus em segundo plano, você acaba se agarrando nessa questão da sua escolha como sendo a realidade mais palpável que você tem. O problema é que a Bíblia traz essas duas realidades e coloca lado a lado. O presente de Deus não elimina a sua escolha. Então, como que você vai equilibrar isso? Ou aonde você vai colocar mais peso? Na sua liberdade ou no presente de Deus em relação à sua vida? E quando você pensar sobre o futuro, você vai chegar em algumas frases, algumas afirmações que podem deixar a gente muito confuso ou
Pelo contrário, pode libertar a nossa mente para que a gente não fique tão preocupado com questões desse tipo. Pense nas seguintes afirmações que eu vou fazer sobre o seu futuro. O seu futuro depende radicalmente do que você fizer e construir hoje, ok? Essa é a primeira frase. A segunda frase é que existe coisas no seu futuro que estão na mão de Deus, independente do que você fizer, simplesmente vão acontecer. Qual das duas coisas você acredita? E esse é o ponto. O ponto é que as duas frases são verdadeiras. Algumas coisas estão no seu futuro que você pode rodar e você vai cair exatamente lá. Mas da mesma forma, a gente pode raciocinar que para o seu futuro acontecer, você vai ter que trabalhar e você vai ter que trabalhar muito bem para que coisas aconteçam. Então, na medida que a gente tenta arrancar uma realidade da outra, a gente vai transformar essa questão numa questão estéril. Por isso, essa discussão entre calvinismo e arminianismo, na maior parte do tempo, é uma discussão estéril, porque as pessoas não conseguem entender que tanto essa perspectiva da soberania de Deus, de uma teologia que vai de cima para baixo, e ela é necessária, porque começa de uma realidade universal e vai para uma coisa que está aí no seu coração, que é tão particular. Da mesma forma que existe uma necessidade de que o homem produza a partir da sua realidade e construa o seu caminho naquilo que está diante dos seus olhos, naquilo que vai para o seu futuro e além. Talvez você esteja se perguntando, pastor, e qual é a sua opinião? Você é calvinista ou você é arminiano? Talvez a minha resposta te confunda ainda mais, mas assim mesmo eu quero ser pessoal contigo. Eu acredito que o sistema calvinista ele é mais bem estruturado, então quando eu penso em termos teológicos, eu penso calvinisticamente. Apesar disso, eu percebo que existe um lugar de se pensar que precisa acontecer exatamente onde o arminiano está, porque o arminiano ele ocupa um lugar que é justamente de pensar a partir da liberdade do homem. E embora eu me identifique com uma teologia calvinista, eu não abro mão de estar nesse lugar onde o arminiano continua estando, pensando a partir das minhas liberdades. Te ajudei? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te edificado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe, porque talvez isso seja a dúvida de muitas pessoas como você. E se isso ajudou a chegar num pensamento mais equilibrado, porque a gente pode continuar tendo dúvidas. O que a gente não pode é deixar de acreditar que o nosso Deus é soberano. O que a gente não pode é deixar de confiar e que mesmo tendo dúvida no seu coração, você tenha a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que Deus te abençoe.